Olá galera, um forte abraço. Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Hoje nós iremos ver esse processo já de decadência do todo o poder dos nazistas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, onde começa a conquistar o processo de reconquista de territórios por parte dos soviéticos, por parte da Inglaterra, com apoio dos Estados Unidos, participação do Brasil. A gente vai ver tudo isso resumidamente, de uma forma bem prática. No final desse vídeo eu apresento uma sugestão de atividade para vocês possam fixar melhor a aprendizagem. Inclusive eu apresento uma lista de filmes relacionados à Segunda Guerra Mundial, muito bom para que vocês possam melhorar a compreensão relacionada a esse tema. Vamos lá, passo a passo sobre esse assunto. Pessoal, mudanças no rumo do conflito. Vamos falar aqui de que, inicialmente, os nazistas ocuparam grande parte da Europa, só que do meio para frente aí, com certo tempo, eles foram perdendo força e foi tomando outro rumo, a Segunda Guerra Mundial, certo? A derrota dos exércitos alemães na Batalha de Moscou foi aí já um fracasso para eles, então começou a tomar um novo rumo, certo? Em 1941, a Alemanha perdeu por morte 300 mil homens e teve que afastar mais 600 mil homens por doenças, principalmente causadas pelo frio, soldados que estavam nesses combates aí, então eram muitas perdas para os exércitos alemãos. O comando militar alemão não se intimidou, ou seja, não se intimidou com as estatísticas desfavoráveis de perdas que o exército alemão estava tendo na época. Na verdade, o departamento de espionagem deles avisava em seus relatórios a intensa fabricação de armamentos por parte dos soviéticos, principalmente com fabricação de tanques, de armas muito pesadas que poderiam ser muito perigosas para a Alemanha, mas eles ignoravam tudo isso. Hitler ordenou a tomada da cidade de Stalingrado, atual Volgogrado, né? Que é uma cidade super importante da União Soviética, certo? Em julho de 1942, iniciaram as ofensivas e as tropas alemãs entraram na cidade de Stalingrado em novembro com um ataque vitorioso. Só, pessoal, que durante ali os ataques não demorou muito para que o governo soviético cercasse tropas alemãs nessa grande batalha chamada a Batalha de Stalingrado, certo? A Batalha de Stalingrado, pessoal, só terminou em fevereiro de 1943 com a vitória dos soviéticos e com grandes perdas para as tropas alemãs. Nessa Batalha de Stalingrado, aqui os nazistas tiveram muitas perdas e realmente mostrou fragilidades aí, todo o poder dos alemães e o poder do Hitler. Só que o Hitler era um cara muito, assim, ele tinha realmente o espírito de guerra, mesmo que ele tivesse na dificuldade, mas ele não demonstrava isso, certo? Então, pessoal, o desembarque de aliados na Normandia, uma região da França, certo? Essa região estava ocupada pelos nazistas desde o início da guerra, e aqui, ó, os aliados, quem? O pessoal dos Estados Unidos enviou tropas para essa região para tentar reconquistar esses territórios franceses, certo? Enquanto os soviéticos derrotavam as tropas de Hitler no leste europeu, os aliados planejavam retomar a parte oeste que ainda se encontrava sob domínio dos nazistas, que a gente relatou no início, que foram aquela região da França onde foi dominada pelos nazistas. Só que aqui, ó, nesse período, os Estados Unidos estavam com suas tropas na Europa já ajudando a reconquistar esses territórios, certo? No dia 6 de julho de 1944, os aliados era quem? Estados Unidos, França, Inglaterra, atacaram a costa da Normandia, na região noroeste da França. Essa região estava ocupada por quem? Pelos nazistas, viu, gente? Esse ataque foi comandado por esse general aqui, ó, norte-americano,
Dreyfus, não sei como é que se chama o nome dele, esses nomes ingleses eu tenho muita dificuldade para pronunciar, mas com calma, nos estudos vocês vão pronunciando com calma o nome dele. Então esse general norte-americano comandou esse processo de retomada da região da França. Para esse ataque foram mobilizados 150 mil soldados, cerca de 6 mil navios e mais de 10 mil aeronaves, além de milhares de paraquedistas que foram para o local para realmente retomar essa região da França que estava ali sob o domínio dos nazistas desde o início da guerra, certo? Em agosto do mesmo ano, as tropas dos aliados conseguiram chegar a Paris, enfrentando grandes dificuldades e com muitas perdas, porém com sucesso. Ou seja, aqui eles reconquistam Paris, que estava sob o domínio dos alemães, dos exércitos nazistas. Reações da Alemanha, gente, ou a rendição, me perdoe, a rendição da Alemanha, ou seja, ali você já vê, que está chegando ali a uma situação que a Alemanha se encontra em uma situação muito difícil, não tem como se manter na guerra, certo? Em 1945, já fazia 3 anos que as cidades alemãs vinham sendo bombardeadas por forças aéreas britânicas, certo? Além disso, pelo leste, os soviéticos já haviam libertado territórios da Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Eslováquia e Áustria. Todos os territórios ali que a Alemanha conquistou, ou seja, invadiu no início da guerra, aqui veja que eles estavam em fracasso e a União Soviética e Estados Unidos, França, Inglaterra estavam aí ocupando de volta esses territórios. Em janeiro de 1945, pessoal, deram início à marcha para Berlim, Alemanha, a capital dos nazistas. Berlim era a capital onde inclusive vivia Hitler, certo? Diante da grave situação, Hitler convoca crianças, idosos, soldados de reserva para participar dos conflitos, ou seja, era uma situação já de desespero ali. Hitler não se entregava, mas não tinha a menor condição de enfrentar os exércitos soviéticos e norte-americanos. Além disso, gente, ele pedia doações. Você imaginou um país que está guerreando ter que estar pedindo doação de alimentos, cobertores, mantimentos para manter as tropas alemãs na guerra? Ou seja, era um fracasso total, certo? Essa situação se tornou impossível para as tropas alemãs enfrentarem as forças dos exércitos soviéticos de Stalin, certo? Na verdade, nesse período, Hitler já se encontrava muito fragilizado, um senhor de 70 e tantos anos, um homem que tinha problemas de saúde, já não era mais aquele general de no início do seu governo, lá 15, 20 anos atrás, que ele tinha toda aquela força de querer dominar o mundo, né? E em 30 de abril de 1945, Hitler e sua esposa, numa situação de desespero, se suicida, certo? Lá no palácio onde vivia ele junto com os generais que o protegiam, né? E em 5 de maio, as tropas soviéticas anunciam a tomada de Berlim, ou seja, invadiram a capital da Alemanha e invadiram e tomaram tudo e se apoderaram, né? Em 9 de maio, a Alemanha se rendeu, confirmando assim o final da Segunda Guerra para os alemães, certo? Ou seja, que todo o poder... Essa imagem não está muito legal para ver, mas é uma imagem simbolizando o suicídio de Hitler, onde eles antes tomaram uma pílulazinha lá com veneno e ele deu um tiro na própria cabeça. E aqui a esposa dele, tinha casado com ele há pouco tempo, morreu por conta da pílula que tomou, certo? Aqui é uma imagem como os soviéticos impondo aqui a bandeira soviética, a bandeira do socialismo no centro de Berlim, toda destruída a partir da ocupação deles, certo? A derrota do Japão, aqui ainda restava o Japão na Ásia, ainda lutando, querendo, certo? Em 1945, o Japão com dificuldades
representava o eixo lá no Pacífico ainda, pro lado da Ásia, né? Os Estados Unidos, mesmo sabendo que logo os japoneses se renderiam, resolveu testar uma nova arma que havia fabricado há pouco tempo. Então lançaram 2 bombas atômicas nas 2 cidades japonesas. No dia 6 de agosto, eles lançaram uma em Hiroshima, deixando cerca de 70 mil mortos, e mais da metade da cidade desapareceu por conta do calor provocado pela explosão dessa bomba atômica jogada na cidade. 3 dias depois, no dia 9, eles lançaram a segunda bomba na cidade de Nagasaki, matando na hora cerca de 80 mil pessoas. Ou seja, foi uma catástrofe para o Japão, essas 2 bombas atômicas que os Estados Unidos lançou nessa época. Estima-se que morreram mais de 300 mil pessoas por consequência dessas bombas ao longo do tempo, certo? Durante décadas, pessoas morreram nessas regiões por conta dos efeitos ambientais causados pelos gases dessas bombas. No dia 2 de setembro do mesmo ano, o Japão assinou a rendição e a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, com os números de 50 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados em todo o mundo. Ou seja, os números da Segunda Guerra é uma coisa absurda, gente, de desastre, de catástrofe mesmo, certo? Após esse fim da guerra, houve um encontro das grandes potências que ganharam a guerra. Após vencerem as forças nazistas, os países vencedores se reuniram na cidade de Potsdam, próximo a Berlim, lá na Alemanha, entre julho e outubro de 1945, certo? Nesse evento, participaram a União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, os representantes desses países. Fizeram a divisão do território da Alemanha em 4 zonas. Essas zonas aqui, olha, eu tentei pintar aqui de acordo com as cores. Esse verdinho pertenceria a quem? À Inglaterra. Esse azul, à França. Esse mais cremezinho aqui seria da União Soviética. E esse outro azulzinho é dos Estados Unidos. Esse roxinho aqui, esse azulzinho mais claro pertenceria à França. Ou seja, como se essa região da Alemanha tivesse sido dividida entre eles, para eles poderem comandar. Nessa conferência ficou claro que os Estados Unidos e a União Soviética, pessoal, mesmo tendo participado da guerra juntos, eles teriam posicionamentos econômicos diferentes, opostos, porque os Estados Unidos era capitalista, a União Soviética é socialista. Então, ali era mais ou menos o início ali de alguma coisa de diferente entre esses 2 países que iriam ter aí a chamada Guerra Fria, na verdade, com ideologias econômicas diferentes, né? Em outubro de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, substituindo a antiga Liga das Nações, que tinha sido criada na Primeira Guerra Mundial. A ONU, gente, até hoje é uma instituição mundial que tem como objetivo promover a paz entre os países. Eu acho que ela tem cumprido um papel muito bom, porque o último conflito mundial realmente muito grave, com muitos números absurdos de catástrofe, foi a Segunda Guerra Mundial, e a ONU daí para cá vem sempre intervindo, tentando selar acordos de paz entre países, certo? Através da ONU foi criada também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que naturalmente muita coisa no mundo mudou a partir disso. Pessoal, os reflexos da guerra na África e na Ásia. Vamos falar disso porque a partir da Segunda Guerra Mundial, abalou seriamente o domínio dos europeus sobre essas colônias na África e na Ásia. Por quê? Essas potências europeias perderam muito prestígio com esses povos africanos e povos asiáticos. Muitos países europeus saíram da guerra arrasados, sem condição de ter moral para poder ser, comandar uma colônia, certo? Muitos povos das colônias participaram dos exércitos de seus aliados durante a guerra e passaram a manifestar cada vez mais desejo de desfazer laços com esses países europeus arruinados, né, a partir de uma guerra como essa. Foram incentivados a partir do princípio de autodeterminação dos povos de Franklin Roosevelt,
presidente dos Estados Unidos, e esse Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que eles lançaram esse autodeterminação dos povos, que era tipo um incentivo a esses povos pelo mundo afora escolherem seu sistema de governo, seu sistema econômico independente de metrópoles, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, esses povos colonizados passaram a exigir independência e autonomia na escolha de seus sistemas de governo, certo? Pessoal, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que houve aí, de certa forma, uma coisa absurda para a humanidade, mas desperta aí para o resto do mundo, inclusive as pessoas despertando essas colônias na África e na Ásia para se tornarem independentes. Eu trago aqui, pessoal, uma sugestão de atividades que está nesse slide, vocês podem ler com calma. Trago aqui embaixo uma lista de filmes, que esses filmes são filmes muito bons para alunos de ensino fundamental, inclusive, que pode assistir com a família, pode assistir com um irmão mais novo, porque geralmente tem filmes muito bons, mas tem cenas que a gente acha inadequado. Esses aqui eu selecionei e acho que são excelentes opções para vocês compreenderem melhor todo esse processo da Segunda Guerra Mundial. Vários deles abordam pontos específicos, mas muitos deles abordam temas gerais da Segunda Guerra. Certo? Então, assim, eu espero que essa aula possa contribuir para a aprendizagem de vocês. Foi um prazer, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!